Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 a 20. Eu vou fazer a leitura na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses dentro da série denominada A Supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo na luta contra o engano. Colossenses 1, capítulo 1, versos 15 a 20. Em reverência, se atente à palavra do Senhor. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Que bom estar aqui na tua casa, Senhor. Nós já cantamos louvores e reconhecemos a tua glória e majestade. Também reconhecemos a nossa pecaminosidade, pedimos perdão e podemos ter a certeza que o Senhor nos perdoou por causa do sangue de Cristo. E agora o teu povo suplica que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu evangelho adentre as profundezas da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, e que ele traga conforto, esperança, exortação, mudança de vida, e que nós fiquemos a cada vez mais espantados com a pessoa de Cristo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Apesar do grande número de transações digitais, muitas pessoas não são adeptas a algumas formas de pagamento, como Pix, cartões de crédito ou cartões de débito, preferindo usar o dinheiro como a principal e muitas vezes a única forma de transação financeira. Por isso, a circulação de notas falsas continua sendo um desafio significativo para as autoridades públicas. Com os falsificadores aprimorando constantemente suas técnicas, torna-se crucial ao cidadão saber como identificar uma nota falsa. Para se ter uma ideia sobre o problema da falsificação da moeda, no período de janeiro a agosto desse ano, o Banco Central tirou de circulação mais de 13 milhões de reais em cédulas falsificadas. Ao todo, foram identificadas mais de 117.485 notas falsas no período. A maioria das notas criminosas foi localizada na região sudeste, sendo São Paulo o maior estado com essas ocorrências. Cerca de 46 mil cédulas circularam no estado de São Paulo até agosto, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Mas qual é a melhor forma de se identificar uma nota falsa? Será que é aprendendo as diferentes técnicas dos falsificadores? Será que é aprendendo como o falsificador age? Não. A melhor forma de se identificar uma nota falsa é conhecendo as características da nota verdadeira, especialmente seus elementos de segurança. Conhecer estruturalmente a cédula verdadeira, seus elementos gráficos e seus elementos físicos é o meio mais seguro e eficaz de se identificar se uma nota é verdadeira ou se uma nota é falsa. A verdade é a melhor maneira de se combater a falsidade, de se combater a mentira, de se combater o engodo. A verdade possui o poder de desmascarar a mentira. O que se nota nesses versos que nós lemos é o combate de uma mentira através do ensino da verdade. A verdade é usada para combater a mentira. Vamos entender melhor isso.
A igreja em Colossos não foi fundada por Paulo, mas sim por Epáfras, aparentemente como resultado do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Cerca de 5 ou 7 anos depois da igreja ter sido estabelecida, Epáfras se reuniu com Paulo durante a prisão domiciliar do apóstolo em Roma. Nessa visita, Epáfras trouxe algumas boas notícias sobre o andamento da igreja em Colossos. Entretanto, o objetivo principal foi buscar ajuda a fim de combater um ensino estranho, uma heresia que tinha adentrado a igreja e estava perturbando a fé e a conduta dos cristãos. Esse falso ensino herético, chamado de heresia de Colossos, era uma eclética mistura de legalismo judaico, especulação filosófica grega e misticismo oriental, combinados com o rótulo do cristianismo. Esse falso ensino não negava categoricamente o fato de a obra de Cristo ser necessária para a salvação do pecador. Não. Em verdade, ele negava a suficiência dessa obra para a salvação. Ensinava-se aos colossenses que, através de experiências místicas, agentes espirituais adicionais e uma prescrição de observações rituais e ascéticas de abstenção de comida e bebida, eles poderiam ingressar em estados visionários e estáticos no presente e, com a ajuda de Cristo, assim chegar ao céu um dia. Diante desses ensinos pérfidos, um dos propósitos de Paulo a escrever essa carta foi combater as falsas heresias desses falsos mestres, mostrando a supremacia de Cristo na criação, na providência e na salvação, mas também a suficiência da obra de Cristo para a salvação. Olhando de forma mais específica para o texto que lemos, Paulo buscou refutar com argumentos irresistíveis a tese mentirosa da parte filosófica da heresia de Colossos, chamada de pré-gnosticismo. Eu estou chamando de pré-gnosticismo, pois o gnosticismo propriamente dito vai surgir lá no século II ou III. Esses falsos mestres afirmavam que a matéria era essencialmente má. Eles tinham aquele dualismo grego, espírito e alma. Espírito e corpo. O corpo era ruim, a alma era boa. Consequentemente, Cristo, sendo Deus, não poderia ter sido o criador do universo, nem mesmo ter encarnado para a nossa redenção. Dessa maneira, essa heresia atacava duas verdades essenciais do cristianismo: as doutrinas da criação e da redenção. Paulo deita por terra essas heresias gnósticas, mostrando que Cristo não é uma emanação de Deus, mas a própria imagem do Deus invisível. Cristo não é um ser intermediário por meio do qual o mundo veio a existir, mas o próprio Criador do mundo visível e do mundo invisível. Cristo não é o Espírito iluminado que veio conduzir o homem pelos atalhos do conhecimento místico e esotérico, mas o Redentor que veio ao mundo para resgatar o homem pelo seu sangue na cruz. E a pergunta é: de que maneira Paulo refuta esses falsos mestres nessa carta? Focando nos erros ensinados pelos hereges? Não. Como grande apologista que era, o apóstolo Paulo mostra que muitas vezes a melhor maneira de combater um erro ou de confrontar os falsos mestres não era apontar os erros ou apontar as falácias, mas ensinar a verdade. Ao invés de rebater cada aspecto mentiroso de algo que é apresentado, é mais efetivo apresentar toda a verdade e fazer com que essa verdade convença aquele que está errado. E é exatamente isso que Paulo faz nessa carta. Para neutralizar o falso ensino e os seus efeitos nocivos contra a sã doutrina e contra a saúde espiritual da igreja, Paulo reafirma a verdade sobre a identidade e a suficiência de Jesus. Afinal, entender a identidade de Cristo e a sua preeminência sobre todas as coisas é essencial para uma compreensão verdadeira e adequada da fé cristã. Por isso, o tema da mensagem é a preeminência de Cristo, a superioridade, a grandeza de Cristo. E nesse texto, Paulo descreve a preeminência de Cristo em 6 áreas diferentes.
ele fala sobre a preeminência de Cristo na revelação, sobre a criação, na providência, na redenção, na consumação e na reconciliação. Nós vamos passar por cada uma dessas 6 áreas. Vamos analisar a primeira descrição feita por Paulo, a preeminência de Cristo na revelação. Colossenses verso 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Paulo inicia a descrição sobre a preeminência de Cristo com uma contundente afirmação sobre a divindade do Filho. Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a expressão visível do Deus invisível. Mas perceba algo interessante. Paulo, ele poderia ter colocado qualquer outro atributo aqui para Deus. Deus possui tantos predicados, tantos atributos, mas por que Paulo escolheu adjetivá-lo como invisível? Há um motivo para isso. O apóstolo Paulo afirma em sua primeira carta a Timóteo que Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Como espírito, Deus é invisível, não somente aos nossos olhos, mas também para a faculdade do nosso entendimento. Então, como podemos ver o Deus invisível? Como pessoas finitas podem conhecer o infinito? A resposta é: não podemos. Não podemos. Mas o Deus que habita nessa luz inacessível, impossível ao ser humano contemplar, providenciou uma maneira de percebermos mais concretamente a sua presença e os seus atributos. Uma maneira mais concreta de podermos conhecê-lo. Inicialmente, ele o fez colocando traços da sua divindade e do seu poder em todas as coisas que foram criadas. Toda a criação revela a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a sabedoria e a divindade do nosso Deus. Mas Deus foi além no ato de se auto-revelar. No 6º dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados para refletir as qualidades que haviam em Deus. Aquilo que é original em Deus tornou-se cópia no homem. O homem não só leva a imagem de Deus, mas é a própria imagem de Deus. Contudo, essa imagem foi distorcida pelo pecado, como um espelho quebrado. Ainda é possível ver a imagem, mas ela está desfigurada pelas rachaduras. Então, Deus foi ao extremo no ato de se auto-revelar. Aprove a Deus, no tempo oportuno, enviar o seu Filho ao mundo. Dessa forma, Deus se manifestou entre os homens mediante a encarnação do Verbo, que veio ao mundo e andou entre nós. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível e palpável, carne e ossos. Cristo é a revelação plena, eterna e perfeita de Deus. Cristo é a expressão máxima do ser de Deus. O autor da carta aos Hebreus expressa essa verdade da seguinte maneira. Capítulo 1, verso 1 a 3, ele diz: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus revelou-se muitas vezes, de muitas maneiras no Antigo Testamento, seja por meio de teofania, seja por meio de profecias, mas no momento designado por Ele mesmo na eternidade, Deus se revelou visivelmente através de Cristo. Jesus Cristo é o clímax de toda a revelação de Deus. Cristo é a revelação final de Deus. Ninguém fala mais, ou melhor, a respeito de Deus do que o Filho. Se quisermos saber como Deus é,
devemos olhar para Jesus. Se quisermos saber quão belo, quão santo, quão misericordioso e quão amoroso Deus é, devemos olhar para Jesus. Cristo é a imagem do Deus invisível, não a imitação de Deus. A palavra imagem no grego significa revelação exata ou réplica perfeita. Cristo não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é, o é igualmente Jesus. Ele é o espelho por meio do qual contemplamos a face de Deus. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio de Cristo. Quer saber como Deus invisível é? Quer conhecer a Deus? Então, considere atentamente a pessoa de Jesus Cristo. Não há outro Deus visível além de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade visual além de Jesus Cristo. Nem agora, nem na eternidade. Quem você vai ver na eternidade? O Deus Pai? O Deus Filho? É Ele que nós vamos contemplar na eternidade. Cristo é a revelação perfeita do Deus invisível. E perceba algo importante aqui. Essa afirmação paulina é extremamente relevante porque os pré-gnósticos acreditavam que a matéria era má e por isso Deus não poderia ter vindo à Terra como um ser humano verdadeiro. Mas Paulo manifesta que Cristo é a imagem do Deus invisível, em quem reside toda a plenitude de Deus. O próprio Deus encarnado que morreu na cruz como um ser humano. Segundo a descrição feita por Paulo, a preeminência de Cristo sobre a criação. Após falar de Jesus como a manifestação visível do Pai, Paulo continua a apresentar a pessoa de Cristo, agora como o Criador de todas as coisas. Paulo descreve a preeminência de Cristo em relação à criação e mostra que o universo foi criado pelo Filho, como agente divino da criação e para a glória do Filho, como alvo final da criação. Inicialmente, Paulo descreve a preeminência de Cristo sobre a criação. Verso 15 diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo usa o termo primogênito para sintetizar o seu pensamento sobre a preeminência de Cristo sobre as coisas criadas. Esse termo não significa que Cristo foi o primeiro de todos os seres criados, mas que Ele é o Senhor sobre toda a criação. E por que podemos afirmar isso? O verso 15, ele foi traduzido como primogênito de toda a criação. Contudo, a preposição de não aparece no texto grego no original. Apenas há o adjetivo toda e o substantivo criação, que se encontram na forma de genitivo. Por isso, na nossa tradução da língua portuguesa, se fez necessário a colocação da preposição de. E essa preposição não significa que Jesus é uma parte da criação, como que criado primeiramente na ordem da criação. Não. Na verdade, o uso do genitivo emprega a preposição no sentido de sobre, que denota uma relação de superioridade. Nesse sentido, Jesus é o primogênito sobre toda a criação. E a razão primordial disso é que ele é a imagem do Deus invisível. Dessa forma, primogênito nesse texto significa duas coisas: que Cristo precedeu toda a criação e que Ele é soberano sobre toda a criação. Tendo isso em mente, na sequência, Paulo passa a descrever a centralidade de Cristo sobre a criação. Nos versos 16 e 17, ele cita 3 formas em que Cristo, como a imagem do Deus invisível, é soberano sobre a criação. Primeira forma, Jesus Cristo é soberano sobre a criação porque Ele é o agente da criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. A criação
é um fato histórico, pois aconteceu num tempo definido, em que a Bíblia chama de o princípio. Cristo é o verbo dinâmico da criação, que trouxe à existência o que não existia. A expressão nele denota Cristo como a esfera dentro da qual a criação ocorreu. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é a fonte originária de tudo o que existe. E qual é a extensão desse mundo criado por Cristo? Paulo destaca essa extensão através da expressão todas as coisas. Esse termo expressa universalidade e significa o universo inteiro. Tudo que existe, seja o mundo visível, seja o mundo invisível, são obras de Cristo. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível, ou o que está fora do alcance dos sentidos humanos, tudo se originou no plano e no poder de Cristo. O mundo físico foi criado por ele, o mundo espiritual também foi criado por ele. E repare algo importante aqui. Ao falar da criação, o apóstolo Paulo lista 4 classes de poderes angelicais. Ele fala tronos, soberanias, principados e potestades. E não é à toa que ele faz isso. Os pregnósticos diziam que o mundo era governado por seres angelicais, que se organizavam hierarquicamente sobre o governo de Deus e faziam a ponte entre o homem e Deus. Talvez os tronos fossem o mais alto nessa ordem, seguidos pela soberania, os principados e, por fim, as potestades. Aqui Paulo quer ensinar que todos esses seres foram criados por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Por isso, não devemos adorá-los, temê-los ou se preocupar com eles, já que eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Bons ou ruins, todos eles estão sujeitos a Cristo como Criador. Jesus, como primogênito da criação e aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado, é superior e acima de todos eles. Em razão disso, o ensino da mediação de anjos e do culto a eles depreciava a pessoa de Cristo. Segunda forma que o apóstolo apresenta aqui, Jesus Cristo é soberano sobre a criação porque ele é o alvo, o fim último da criação. Finalzinho do verso 16. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado, aqui está implícito, tudo foi criado para ele. A expressão para ele indica que Cristo é o alvo da criação. O mundo foi criado para o Messias. O universo tem uma grande finalidade: render glórias e louvor a Jesus. Desde as bilhões de estrelas que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, tudo rende glória ao Criador. O universo inteiro celebra a glória de Jesus. Quando contemplamos o céu à noite e vemos as estrelas acima de nós, é por meio de Jesus e para Jesus que esses astros seguem as suas trajetórias. Mas também, quando olhamos para uma pequena flor no jardim, que ninguém vê e considera, é por meio de Jesus e para Jesus que ela floresce. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Terceira forma que Paulo apresenta: Jesus Cristo é o soberano sobre a criação, porque ele, como Criador, pré-existe a criação. Verso 17, primeira parte. Ele é antes de todas as coisas. Como o universo é criado por meio de Cristo e em direção a Cristo, ele é antes de todas as coisas. Aqui o apóstolo deixa claro a distinção entre Jesus Cristo e as coisas criadas. Jesus não foi criado, mas ele é o Criador. Ele não teve origem, mas ele é a origem de todas as coisas. Foi ele que lançou os fundamentos da terra. Foi ele quem criou os luzeiros, foi ele quem espalhou as estrelas no firmamento, foi ele quem povoou a terra com plantas e animais, foi ele quem criou o homem, foi ele quem criou os anjos e o mundo espiritual.
Ele pré-existe a todas as coisas. E encontramos esse mesmo ensino no primeiro capítulo do Evangelho de João, em que está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o precursor, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que está antes, acima e além da criação. Perceba algo importante nessa segunda descrição aqui feita por Paulo. Vimos que Paulo usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo. Ele fala nele, por meio dele e para ele. Não é à toa que Paulo faz isso. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária, uma causa instrumental e uma causa final. A causa primária é o planejamento, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Quando olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Foi ele quem planejou. Ele também é a causa instrumental. Foi ele quem a realizou. E ele é ainda a causa final. Foi ele quem a fez para o seu próprio prazer e glória. A criação foi planejada por Cristo, veio à existência pelo poder de Cristo e possui o propósito de glorificar a Cristo. Terceira descrição feita por Paulo: a preeminência de Cristo na providência. Verso 17, segunda parte. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo não somente criou todas as coisas, mas as sustenta. Tudo subsiste em Cristo. A palavra grega subsistir significa sustentar, manter e revela o princípio da coesão do universo. A unidade, a ordem, a harmonia, que é evidente em toda a natureza, somente existem porque Cristo é o mantenedor e o sustentador de tudo. Cristo é a fonte unificadora que mantém todo o universo em funcionamento harmônico. Cristo diariamente mantém o equilíbrio da criação, e isso se aplica às grandes coisas no universo, às galáxias, os planetas, mas também às pequenas coisas. Uma pequena flor, um pequeno micro-organismo. Jesus é o centro de coerência e coesão do universo. É ele quem interliga e dá simetria a todas as leis da física, da química, da biologia e da astronomia. É ele que sustenta todas as coisas. Se Cristo tirasse por 1 minuto a mão dele na sua providência sobre o universo, tudo viraria um caos. Isso também é verdadeiro nos acontecimentos da história da humanidade. Muitas vezes acreditamos que a humanidade caminha desgovernada pelos trilhos da existência. Ouvimos a respeito de brados de guerra, gritos de angústia, de medo. E mais, os jornais estão repletos de furtos, roubos, assassinatos, estupros, corrupção, conflitos sociais. Tudo isso, no fim, nos deixa temerosos. Mas uma mão invisível guia toda a história soberanamente. A história do mundo é como uma peça de tecelagem, onde o avesso desenha formas indistinguíveis, mas o lado direito revela beleza e um padrão harmônico surpreendente. Cristo é o grande tapeceiro que ponto a ponto tece o tapete, onde todos os fios estão conectados e tudo se encaixa perfeitamente num belo contraste de cores e formas. Toda a história faz parte de um desígnio meticuloso e intencional, no qual todos os elementos estão interconectados com uma precisão de tirar o fôlego. E quem comanda tudo isso? É Cristo. É Cristo quem mantém firme todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Na sequência, o apóstolo Paulo descreve a soberania de Cristo na esfera da redenção. Isso nos leva à quarta descrição,
a preeminência de Cristo na redenção. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Após falar sobre o domínio de Cristo sobre todas as coisas, Paulo agora fala de maneira mais particular sobre o senhorio de Cristo na redenção da sua igreja. Com a menção de Cristo como cabeça da igreja, o texto passa de uma perspectiva cosmológica do universo, da criação, para uma perspectiva eclesiológica, falando da igreja, e também soteriológica, falando sobre salvação. Paulo começa dizendo que Cristo e nenhum outro é a cabeça do corpo, a igreja. E aqui a palavra cabeça tem dois sentidos. Primeiramente, Cristo é a cabeça orgânica da igreja. A palavra cabeça significa fonte e origem. Esse sentimento, a palavra cabeça então é fonte e origem. Esse sentimento visa transmitir a ideia de preeminência, provisão, sustento. A igreja, ela tem a sua origem em Cristo. A igreja só tem vida em Cristo. Assim como um corpo não tem vida sem cabeça, uma igreja não existe à parte de Cristo. Cristo é a fonte de força, poder, alegria e vida da igreja. Os hereges, os pregnósticos, diziam que era possível viver plenamente sem Cristo. Mas Paulo afirma veementemente que somente Ele é a cabeça que dá vida ao corpo. Além disso, Cristo é a cabeça governante da igreja. Nesse sentido, a palavra cabeça significa aquele que governa, controla e dirige. Só Cristo tem autoridade e poder para controlar e comandar a igreja. Não são os homens que governam a igreja. É Cristo. O corpo age, mas é a cabeça que comanda o corpo. É a cabeça que planeja para o corpo, dirige o corpo e controla o corpo. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da cabeça. Por isso a igreja, o corpo, deve estar sujeita a Cristo, o cabeça. A glória da igreja é ser submissa a Ele. Quanto mais a igreja está sujeita a Cristo, mais ela é livre, saudável e feliz. E perceba algo importante aqui. Vimos que Cristo é a esfera na qual a igreja foi criada, sua fonte de sustento e direção. Mas os hereges afirmavam que a experiência espiritual final tinha que ser encontrada em lugares além de Cristo, como a filosofia, o legalismo, o misticismo e o asceticismo. Por isso Paulo mostra que Cristo é o único Senhor da igreja e tudo o que ela precisa reside nele. Tudo o que a igreja necessita para o seu crescimento, amadurecimento e sustento está em Cristo, o cabeça da igreja. O corpo, que é a igreja, depende dele, tanto para a salvação quanto para a plenitude da vida. Quinta descrição feita por Paulo, a preeminência de Cristo na consumação. Verso 18, segunda parte. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A pessoa que é a cabeça do corpo, a igreja, é o Cristo ressurreto. A palavra princípio aqui não se refere ao princípio ou começo do mundo, como à primeira vista possa parecer. O contexto sugere que Paulo tem em mente o começo da ressurreição final dos mortos. É nesse sentido que Paulo usa a palavra princípio, significando fundador ou aquele que abre o caminho. Cristo é o fundador da nova criação, da nova raça, da nova humanidade. E por que Cristo é o inaugurador da nova criação? Por quê? Porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Parece estranho Paulo usar aqui o termo primogênito, já que se refere a nascimento. E ele está usando a palavra primogênito com relação à morte. Parece estranho, esses dois conceitos parecem meio opostos. No entanto, o túmulo foi como um ventre do qual Cristo ressurgiu em vitória, pois a morte não pôde detê-lo. Por isso, ele é o primogênito entre os mortos, o primeiro a ter ressuscitado.
Não significa que não houve ressurreição antes da de Cristo. O Antigo Testamento relata ressurreições que ocorreram por meio dos profetas. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta. Os evangelhos também retratam ressurreições feitas por Cristo. Por exemplo, Lázaro. Contudo, todas essas pessoas ressuscitaram, mas morreram novamente. Elas tornaram a morrer. Mas a ressurreição de Cristo é diferente, pois ele voltou da morte com um corpo glorioso, imortal e incorruptível, um corpo com o qual os salvos viverão no novo céu e na nova terra. Nesse sentido, Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele que veio primeiro, o primogênito da nova raça que ele inaugurou com a sua própria ressurreição. A sua ressurreição é o início, o princípio e a causa da gloriosa ressurreição física dos crentes. Cristo abriu o caminho como o primeiro da fila de muitos filhos de Deus que serão conduzidos à glória eterna. Aquele que é o primogênito, o agente, o alvo, o precursor, o mantenedor governante na esfera da criação, também é o cabeça do corpo, o princípio, o primogênito dos mortos na esfera da redenção. Por isso, o texto diz que ele possui a primazia, a superioridade sobre todas as coisas. Esse foi o propósito de Deus ao fazer de seu Filho o Criador e o cabeça da igreja. Sexta e última descrição feita por Paulo, a preeminência de Cristo na reconciliação. No verso 19, Paulo explica a razão da preeminência de Cristo sobre a igreja, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra plenitude é um termo usado pelos pré-gnósticos para se referirem ao espaço que eles acreditavam ser habitado pelos seres angélicos. O que Paulo diz nessa passagem é que a plenitude está em Cristo e só nele. Aprove a Deus que a plenitude do conhecimento, da verdade, do amor, da luz, da graça e da santidade habitasse em Cristo. Ou seja, somente na pessoa do Filho o indivíduo será aperfeiçoado e completo, sem precisar de mais nada e ninguém. Com Cristo não há necessidade dos ensinamentos apócrifos ou da mediação de seres angelicais, de poderes espirituais, nem mesmo da mediação de homens ou de instituições religiosas. Não é preciso qualquer outra coisa a não ser Jesus. Mas não somente foi da vontade de Deus que no Filho residisse e habitasse toda a plenitude, mas também foi da vontade do Pai que por meio dele todas as coisas fossem reconciliadas. Verso 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A expressão por meio dele é enfática e aponta para Cristo como o único agente da reconciliação. Os falsos mestres estavam dizendo que os anjos e as emanações espirituais poderiam de alguma forma aproximar os homens de Deus. Em contrapartida, Paulo diz que Jesus Cristo é o único meio de reconciliação e a sua morte na cruz, o único método que Deus escolheu para usar. Foi o Pai quem soberanamente quis reconciliar todas as coisas através do Filho. E o verbo utilizado aqui para a reconciliação traz a ideia de mudança de inimizade para amizade, nova harmonia, nova paz. Esse verbo não aponta para uma ação bilateral, ou seja, duas pessoas que trabalham juntas em favor da reconciliação. Esse verbo aponta para uma ação unilateral. Uma única pessoa trabalha em favor da reconciliação. Foi Deus e não o homem que tomou a iniciativa da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Não é o homem que busca Deus, é Deus quem busca o homem. E qual é a base dessa reconciliação que Deus faz conosco? Qual é a base? Paulo assevera que a cruz é uma parte vital e necessária dessa reconciliação, e o sangue de Cristo é a fonte dessa reconciliação. Isso é evidente nas palavras que ele diz aqui no verso
20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. A fonte da qual dimana a reconciliação é o sangue de Cristo vertido na cruz. É na cruz que Cristo se tornou o substituto do corpo, que é a igreja, e pagou o preço pelos pecados de cada membro eleito. E perceba algo importante aqui. Essa afirmação que menciona o derramamento de sangue humano como base da reconciliação com Deus desagradava profundamente os pregnósticos, pois eles não valorizavam o corpo. Segundo o pensamento desses hereges, que estavam imersos nesse dualismo platônico de corpo e alma, tudo que é material, corpo, é inferior, é indigno de Deus. Mas nessa passagem, Paulo diz que Deus fez a paz e a reconciliação pelo sangue da cruz. Isto é, o sangue do Cordeiro, um elemento material, é a base pela qual Deus reconcilia consigo toda a criação manchada pelo pecado. Por fim, o apóstolo assevera que esse trabalho de reconciliação se estende a todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. De início, deve-se entender que esse versículo não está ensinando o universalismo ou a salvação universal. Ou seja, o ensino de que todos os seres humanos serão salvos. Não é isso que o versículo está ensinando. Então, o que significa essa expressão? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Significa que a reconciliação de Deus não se limita à humanidade. A queda dos nossos primeiros pais atingiu não apenas a raça humana, mas todo o universo criado. Toda a criação ficou sujeita à vaidade e está no cativeiro da corrupção. Toda a criação geme aguardando o tempo da sua redenção. Cristo morreu para trazer restauração ao universo. É uma redenção cósmica. A criação natural será redimida do seu cativeiro. Tudo convergirá em Cristo. Queridos, diante de todas essas verdades do ensino de Paulo, eu quero terminar com uma aplicação final à vida da igreja. Infelizmente, vivemos em uma época em que o ensino da preeminência de Cristo precisa constantemente ser relembrado e ensinado. Muitos dos elementos da heresia de Colossos, o legalismo, o misticismo sincrético e o asceticismo, também têm ameaçado a igreja contemporânea. Ao longo dos anos e atualmente, muitos falsos mestres têm apregoado que o Evangelho de Cristo tem que ser complementado por um sistema elaborado de pensamentos pseudo-filosóficos alcançados pelo intelecto, uma espécie de gnosticismo moderno. Mestres legalistas têm ensinado que somente um relacionamento pessoal com Cristo não é suficiente para satisfazer a vontade de Deus. Logo, é necessária a observância de diversas regras para assim conquistar o amor de Deus. Outros, tomados por um misticismo sincrético, se entregam a visões e êxtases e acreditam no poder das inúmeras correntes, campanhas, óleos de Israel, sal ungido, sessões do descarrego, visões de anjos, dentre muitas outras coisas. Por fim, há aqueles que defendem as práticas ascéticas de abster-se de coisas lícitas para ganhar os méritos de Deus. Por isso, há proibições quanto a vestes, corte de cabelo, uso de maquiagem e outras práticas que são aceitáveis na Bíblia, mas proibidas com o objetivo de mortificar a carne e elevar o espírito. Tudo isso tem feito muitas igrejas a ensinarem que a salvação é Cristo mais algo que eu faça, ou Cristo mais algo que a igreja faça por mim. E isso é extremamente pernicioso ao verdadeiro cristianismo. Trata-se de uma trágica distorção da suficiência de Cristo. Por isso, esse ensino de Paulo é atual e oportuno. O verdadeiro evangelho da graça está sendo esquecido e as igrejas estão abraçando um evangelho híbrido, sincrético, místico e supersticioso. Um evangelho centrado no homem e para o homem, e não na obra perfeita, acabada
eficaz, suficiente e consumada de Cristo. Por essa razão, precisamos constantemente ser lembrados desse ensino de Paulo. O resgate da supremacia e suficiência de Cristo não é só necessário, é urgente. Precisamos continuar reafirmando a preeminência de Cristo sobre a criação e sobre a redenção, e também a sua suficiência na salvação. Não devemos correr atrás de novidades, mas nos firmar cada vez mais no verdadeiro Evangelho. A proclamação da pessoa e da obra de Cristo continua sendo e sempre será o remédio mais eficaz contra os falsos ensinos. Que aprendamos, queridos, a não repetir o erro de Filipe, quando ele disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Tanto na época em que Paulo escreveu esse texto, quanto hoje, a mensagem é: Cristo nos basta. Cristo nos basta. Ele é tudo o que temos, irmãos. Ele é tudo o que nós precisamos para a salvação da alma e para a plenitude da vida. Não somente hoje, mas por toda a eternidade. Cristo nos basta. Não queira ver outras coisas. Não queira pedir para Deus mostrar outras coisas para você. Cristo basta. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Que texto belo, Senhor, que fala da tua glória, da tua majestade, da tua suficiência e da tua preeminência. Mas nós, muitas vezes, Deus, queremos outras coisas além de Cristo. Queremos muitas outras coisas, às vezes, Senhor, além de Cristo. Às vezes nós deixamos as coisas, as dificuldades da vida, as aflições, os medos, as tristezas, tirar os nossos olhos de Cristo e da suficiência dEle. Senhor, que nessa noite Cristo nos baste, que nós não tiremos os nossos olhos dEle, que nós possamos contemplar cada vez mais a suficiência dEle nas nossas vidas. É Ele que enche a nossa vida com paz, é Ele que enche as nossas vidas com o amor do Senhor, é Ele que enche as nossas vidas com a Tua misericórdia. Ele é tudo o que nós precisamos, Senhor, nesse dia. Ele é tudo o que nós precisamos amanhã. Ele é tudo o que nós precisamos por toda a eternidade. E que o Senhor nos ensine a ter maior dependência da suficiência de Cristo. Que a suficiência não esteja nas nossas obras, Senhor, mas que a nossa suficiência esteja em Cristo. Que Ele nos baste. Que nós precisamos cada vez mais dEle. Ó Deus, ajuda que nós possamos ficar a cada dia mais deslumbrados com a obra do Teu Filho. Ficamos muito pouco, Senhor. Às vezes nós lemos a Bíblia, a gente vem para a igreja, Senhor, nós assistimos o culto, e quantas vezes nós não ficamos deslumbrados com a obra do Teu Filho? Ajuda-nos, Senhor, a que fiquemos cada dia mais deslumbrados e assim amemos mais a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém.